Olá, tudo bem? Graça e paz. É um prazer ter você aqui mais uma vez neste espaço dedicado para o estudo da palavra do nosso Deus. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos dando continuidade àquela sequência de estudos propostos pela CPAD. Nesse quarto e último trimestre, o tema da lição, o tema do trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, contra os falsos profetas. Leitura bíblica encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, versos de 1 a 10. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subiste às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel para entrardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira? Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Na presente lição, meu amado, nós vamos entender acerca da questão envolvendo os falsos profetas. Esses falsos profetas, irmãos, nos dias do profeta Ezequiel, Jeremias, Daniel, eles desfrutavam de grande popularidade e eram muito favorecidos pelos maus governantes em Israel. Com suas falsas visões e as suas falsas mensagens, esses falsos profetas distanciou ainda mais o coração do povo de Deus para um possível arrependimento. Mas o Senhor não estava indiferente e alheio a tudo o que eles estavam dizendo. Foi por esta razão que Deus direcionou uma palavra específica para estes homens que falavam em nome do Senhor sem que Deus os tivesse enviado. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Sobre os profetas. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar um pouco do que é o profeta, a sua vocação, as suas características, o seu ofício, o seu nome, algumas referências bíblicas em relação a estes homens, tá bom, meu querido? O termo profeta. Este termo, irmão, se referia a uma pessoa a quem o Senhor, o próprio Deus, havia constituído para ser seu porta-voz ou então um orador seu entre o povo. Na qualidade de porta-voz,
O profeta, ele era muito semelhante ao microfone, que ele reproduzia fielmente a fala de Deus. Agora, enquanto orador é aquele que falava inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós compreendemos que o próprio Deus é que se ela chamava o profeta. Era o próprio Deus que vocacionava o profeta. Ninguém podia tomar para si esta honra. Ninguém poderia se dizer profeta quando Deus não o chamou. Nós vemos a chamada de Jeremias, a chamada de Ezequiel, a chamada dos homens de Deus. Então nós vamos compreender que estes homens eles eram verdadeiros porta-voz, é como um microfone. Eles falavam literalmente, reproduziam a fala de Deus. Mas também eles poderiam ser um orador, porque eles eram inspirados por Deus naquilo que falavam. Está claro aqui, meu querido? Então o profeta ele era um porta-voz divino e era um orador que falava com uma oratórica, com uma retórica, com uma profundidade de expressão, capacitado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Outros termos para designar os profetas de Deus. Ali no Antigo Testamento e no Novo, nós vamos encontrar vários termos que vão designar o nome de profeta ou a função do profeta e seus ofícios. Dentre esses, posso destacar, eles eram chamados de mensageiros, ou seja, eles tinham uma mensagem da parte de Deus, também conhecido como videntes, não como tem lá no Espiritismo, que a Bíblia fala acerca dos videntes, mas o profeta Samuel, nos seus dias, também era chamado de vidente. Nós vamos ver esta referência a ele, porque ele tinha visão de Deus. Eles também eram conhecidos como homens de Deus, porque tinham uma vida separada, santificada, consagrada a Deus. Também nós vamos ver outro termo como embaixador. Aí esse termo ele se refere aqui no Novo Testamento e também nós vamos ver que em Ezequiel Deus fala o que o colocou como um atalaia. Então são vários os termos. Era profeta, era homem de Deus, mensageiro, vidente, embaixador, atalaia. Hoje nós usamos às vezes um termo de boca de profeta ou boca de Deus. São vários os termos bíblicos, mas aqui nós citamos aqueles que têm referência nas Sagradas Escrituras. Os falsos profetas. Eles eram, assim, conhecidos como falsos profetas por conta de duas características. Primeiro, que profetizavam pela sua própria vontade. E segundo, por serem inspirados por espíritos malignos. Segundo a lei de Deus ali no livro de Moisés, quem usava de profecia, que se dizia profeta, entregava uma visão, entregava uma profeta, sem que Deus o tivesse chamado, este deveria ser punido com a morte em Israel. Então, compreenda, a profecia, ela tem três fontes. A profecia, ela pode ter três fontes. Primeiro, a divina, que são os profetas verdadeiros, os profetas de Deus. A satânica, demoníaca. É aquelas pessoas que falam inspiradas pelo Espírito Santo. É o caso daquela moça lá que Paulo expulsou aquele espírito dela de adivinhação, um espírito de engano que havia naquela moça. E a terceira, a profecia pode ter como fonte de inspiração a vontade humana. No caso desses falsos profetas, eles eram assim definidos e conhecidos porque eles não falavam inspirados por Deus. Eles não falavam, a fonte motriz da profecia, da mensagem, não era de Deus. Então, ela poderia ter duas naturezas. Ou era de natureza humana, que eles profetizavam de acordo com a sua própria vontade, ou então eles eram inspirados por ações de espíritos malignos, espíritos enganadores, que visavam endurecer cada vez mais o coração do povo de Deus. Sobre os falsos profetas em Ezequiel. Aqui nós vamos observar que no livro de Ezequiel, nesse capítulo que nós acabamos de ler, o Senhor direciona um
texto especificamente para estes homens. Às vezes a gente fala, por que Deus permitiu que estes homens estivessem ali causando tanto prejuízo na obra de Deus? Irmão, existe a vontade permissiva de Deus. Na vontade permissiva de Deus, acontecem coisas que não era da vontade do seu coração. Diz respeito à natureza humana, à sua corrupção, à sua escolha, tá certo? Então nós vamos ver que nesse tópico nós vamos nos deter à mensagem de Deus para estes profetas. Os dois lados. A primeira coisa que nós temos que ter em vista, irmãos, é a questão do antagonismo. Que palavra é esta? A palavra antagônico, de acordo com o dicionário que eu estive pesquisando, ela diz respeito àquilo que é contrário, oposto, divergente e rival. Então compreenda, sempre haverá aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. O que é bom e o que é ruim. O sábio é aquela pessoa que busca de Deus discernimento para diferenciar um do outro. Isso aqui é fato. Não há como a gente querer viver dentro de uma bolha onde só vai existir o verdadeiro, só vai existir o que é bom, só vai existir aquilo que é a perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo que saiu fora da vontade, da direção original do Criador. Mas isso não significa que ele tenha perdido o controle sobre todas as coisas. Aí, dentro da vontade permissiva, ele permite esse antagonismo, essa rivalidade entre o bem e o mal, o verdadeiro, o falso, aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Então, nós precisamos ter o quê? É discernimento. Em Israel havia os profetas verdadeiros e também havia os falsos profetas. Nos nossos dias, nós temos aí pastores que são verdadeiros pastores de Deus, mas também nós temos aí um bocado de picareta, oportunista e aproveitador. Existe o crente trigo e existe o crente joio. Então nós sempre vamos nos deparar com esta realidade. Eu só me preocupo o seguinte, é que eu também não seja um antagônico, ou seja, eu sou uma pessoa ao mesmo tempo boa, sou uma pessoa ao mesmo tempo ruim. Quero vender uma imagem que sou verdadeira e às vezes eu posso ser falso. Então esse antagonismo ele sempre vai existir. O que nós devemos tomar cuidado é que nós não sejamos antagônicos, né? Contraditório, oposto, divergente e rival. Tá bom, meu querido? Então vamos seguir adiante. Apresentação. Aqui nós vemos Ezequiel fazendo severas advertências àqueles que profetizavam Israel sem que o Senhor o tivesse mandado. Para o grande público, a opinião pública, eles eram vistos como legítimos profetas, mas para Deus não passavam de enganadores e sinagogas de Satanás. Olha que coisa, irmãos. As pessoas tinham esses falsos profetas em autoestima. Sabe por quê? Falso profeta, irmãos, eles não tinham compromisso com aquele que o chamou. O falso profeta, ele buscava o quê? Popularidade, aprovação popular, ele queria ter os likes, visualização lá no alto, tá certo, querido? Essa questão de visibilidade, notoriedade é grande. Eles eram influencer religiosos, eles influenciavam a nação, eles eram formadores de opinião. Então Ezequiel se dirige a esse público que tinha aprovação popular, eram favorecidos pelos maus governantes, a liderança de Israel, pelos sacerdotes, pelos anciãos e pelo povo. Ezequiel vai se dirigir a esse povo como se ele estivesse dizendo, olha, vocês têm o favor do povo, vocês têm o favor dos governantes, vocês têm a fé pública, mas só tem uma coisa, vocês não têm a chamada de Deus, vocês não têm a vocação de Deus, vocês são enganadores, vocês são como rapazes
raposas do deserto. Vocês estão prestando um verdadeiro desserviço para a obra de Deus. Deus levantou profetas verdadeiros para trazer a mensagem, para que haja mudança e haja arrependimento, e não vocês com as suas visagens e revelamento e profetada, porque o profeta de Deus tem visão. Os falsos profetas têm visagem. O profeta de Deus, ele tem o que? Profecia. Os falsos profetas, eles têm profetada e revelamento. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, irmãos. Muito cuidado, porque aquele que profetiza em nome do Senhor, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai consagrar, ele ama os ouvintes. O falso profeta não. O falso profeta, ele quer tirar vantagem, ele quer ser visto publicamente perante as pessoas como um grande homem de Deus. E, na verdade, para Deus, eles não passavam de enganadores e sinagogas de Satanás, porque o espírito que neles havia não era o espírito de Deus, senão o espírito do diabo, o espírito do engano, o espírito que levava o homem a confiar numa falsa paz em tempos de justiça da parte de Deus. O desserviço dos falsos profetas. Nós observamos que lá no Éden, o diabo relativizou as advertências de Deus para com Adão e Eva. Nesse sentido, os falsos profetas fazem a mesma coisa. Deus está falando de juízo, Deus está falando de condenação, Deus está falando de sentença, Deus está falando de trazer o povo para o arrependimento e as consequências da não mudança de postura. Agora, o pior ainda da parte desses profetas é que eles induziam essas pessoas a não se arrependerem, confessarem os seus pecados e serem perdoadas por Deus. Agora você vê que situação, um verdadeiro desserviço, irmãos. É lá no diabo, lá no Éden, olha lá, eu aqui sendo influenciado, está amarrado, em nome de Jesus. Lá no Éden, irmão, o diabo apresentou, não, mas não é bem assim o que Deus disse, não. Ele veio relativizando acerca do juízo de Deus. Os falsos profetas faziam a mesma coisa. Sabe o que é o pior de toda essa história, irmão? É que o tempo que as pessoas poderiam se humilhar, se arrepender diante de Deus, esses filhos do cão, esses perturbados, cheios de espírito de engano, irmão, eles acabaram levando o povo as pessoas a não se arrependerem, confessarem os seus pecados e serem realmente saradas, transformadas, alcançadas pelo Senhor. O falso profeta, ele não edifica ninguém. O falso profeta, ele traz uma mensagem de paz fora do contexto. Ele profetiza a bênção, ele profetiza o milagre, o triunfalismo. Ele tem como alvo agradar o público e não ao Senhor. Ele se vale de mensagens que vão massagear o ego das pessoas, profetizando para elas bênção, sendo que às vezes a pessoa está até em pecado, está até em adultério, não está nem devolvendo o dízimo, está envolvido com pornografia, mas o profeta está sempre declarando bênção e vitória. Então, meu querido, é um verdadeiro desserviço. Sabe por quê? A pessoa não se arrepende, a pessoa não se humilha, não abandona o pecado e o pior, não vai ser sarada e morre e vai para o inferno. As raposas do deserto. Aqui nesse trecho da lição é como se Deus estivesse ironizando estes falsos profetas ao compará-los às raposas do deserto, porque estas raposas, irmãos, eram símbolo de destruição e de ruína. O povo errava ao confiar em profetas traiçoeiros, oportunistas e cegos espirituais. Deus, ele tem um senso de humor, irmãos. Às vezes Deus é meio que demagogo. Ele se direciona a esses profetas chamando eles de raposas do deserto.
O que esse termo quer dizer? As raposas do deserto, irmãos, elas sempre estavam presentes onde havia ruína, destruição, cidades totalmente destruídas. Então Deus está dizendo, olha, vocês são raposas do deserto. É como se Deus estivesse falando assim, vocês são como urubus à beira da carniça. Porque quando você vê um urubu, você tem a certeza que você vai ver o quê? Carniça. Então lá em Israel, as raposas do deserto era o quê? Um prenúncio da ruína que viria sobre Israel. Deus estava fazendo uma associação de ideias. Então o povo, irmão, estava errado, confiado em profetas traiçoeiros, oportunistas e cegos espirituais. Ou seja, se você está confiando em alguém cuja presença dele já é um prenúncio de destruição e do juízo da parte de Deus, meu amado, tem alguma coisa errada na sua vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado, ter muita atenção para nós não colocarmos a nossa confiança em raposas do deserto, porque a presença dele está dizendo que o juízo, a ruína e a tragédia está muito próxima. Sobre a geração das mensagens falsas. Aqui agora nós vamos entender o porquê da preferência das pessoas para com esses profetas. Aquela geração que preferiu acreditar em mentiras, acreditar em fábulas, do que engolir a verdade de Deus. A verdade de Deus, irmãos, ela por vezes ela machuca, ela arranca a nossa máscara da religiosidade, as nossas vestes da hipocrisia e nos mostra como realmente somos. Mas só tem uma coisa: a mensagem de Deus, por mais dura que seja na boca do profeta, quando ela entra de fato no nosso coração, ela gera mudança. Agora nós vamos ver aqui uma geração que preferiu ouvir mensagens de bênção, mensagem de vitória em tempos de juízo da parte de Deus. O profeta no Antigo Testamento. Muitos líderes corrompidos se sentiam, meus amados, ameaçados como os profetas do Senhor, os verdadeiros profetas de Deus. Estes homens de Deus, esses profetas verdadeiros, não se vendiam e não negociavam a sua chamada. O profeta, meu amado, naquele tempo e continua nos nossos dias, era um formador de opinião que influenciava a nação e conseguia despertar o ódio dos tiranos. Aí você vai ver as características do verdadeiro profeta. Bom, o verdadeiro profeta, ele não vai negociar sua chamada. Você chega aqui, você tem uma boa oratória, você tem uma boa palavra, eu quero você pregando nos meus congressos, eu quero você pregando na minha igreja, mas traz aquela mensagem mais light, traz aquela mensagem que leva as pessoas a ficar mais submissos, obedientes e devolverem o dízimo e a oferta, e você sempre vai ter um palanque aqui, um púlpito para você pregar. Meu irmão, os corruptos, os maus líderes, eles se sentiam ameaçados com a presença dos profetas verdadeiros. Por quê? Porque eles não se vendiam, eles não negociavam, eles não estavam passíveis de corrupção. Você quer ver um sistema abalar, irmãos? É quando o sistema se depara com uma pessoa que não se vende, com uma pessoa que não se curva, com uma pessoa que não se corrompe, com uma pessoa que não aceita propostas, uma pessoa que tem um ideal elevado. Então, esta pessoa, irmãos, ela é um perigo terrível para os tiranos, para os péssimos líderes corrompidos e pervertidos. Por quê? O profeta, irmãos, ele era um formador de opinião, porque ele influenciava uma nação.
A mensagem do verdadeiro profeta de Deus, irmãos, nem sempre arrancava aplausos, glórias a Deus, aleluias, ou as pessoas saltavam no poder. Eu fico olhando Ezequiel, a palavra dele era uma palavra dura. A palavra de Jeremias também era uma palavra dura. E eles influenciaram uma nação. Ah, mas os profetas, tinham mais profetas falsos influenciando o povo do que os profetas verdadeiros. Compreendo uma coisa. A mensagem dos verdadeiros profetas surtiu efeito, irmãos, porque uma parcela daquela sociedade, o Senhor mandou que os anjos colocassem um sinal nas suas testas para que eles não fossem atingidos, aqueles cujo coração choravam por conta da miséria espiritual em Israel. Os profetas verdadeiros, eles cumpriram com o propósito que Deus havia colocado. Pode não ter alcançado toda a nação, porque a mensagem era de salvação, a mensagem era para quebrantamento e livramento. Mas como o povo não se humilhou, a palavra surtiu efeito numa parcela da sociedade que Deus preservou. Tá bom, meu querido? Então, procure olhar se o profeta, o homem de Deus que está aí, se ele se moldou ao sistema, se ele é favorecido pelo sistema. Porque uma pessoa que não se corrompe, que não se vende, que não tem preço, esta pessoa representa um grande perigo para o sistema, seja esse político, seja esse religioso, tá bom, querido? Olha o que nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos. Um presidente que não aceitou ser moldado pelo sistema, que está abalando as estruturas do poder do STF, do TSE, dos deputados, ele andou na contramão da razão. Ou ele é um louco, ou então, meu amado, ele foi separado e preparado por Deus para esse momento. Eu acredito nesta segunda hipótese. Você é livre para acreditar no que você quiser. Amém? Vamos adiante. Os portadores de mensagens falsas. Eu quero que você imagine aqui comigo a cena. O profeta Jonas pregando em Nínive e lá, ele enfrentando os falsos profetas que vinham desconstruindo tudo o que ele estava falando, iludindo o coração do povo. Eu pergunto para você, o resultado seria o mesmo que nós encontramos ali no relato das Escrituras? Lógico que não. O resultado final seria a total destruição, aniquilação daquele povo. Então, os falsos profetas, irmãos, eles roubaram do povo a oportunidade dada por Deus para que eles se arrependessem e, consequentemente, fossem perdoados e sarados por Deus. Quando eu faço aqui, eu estava fazendo esse estudo, o Espírito Santo de Deus me fez compreender isso. O profeta Jonas não encontrou oposição. O único opositor que ele encontrou era a má vontade dele, que não queria pregar lá de jeito nenhum. Mas uma vez lá, ele pregou, não encontrou o contraditório, não encontrou falsos profetas, não encontrou pessoas iludindo o coração do povo. Todos deram crédito à mensagem, irmãos. Esse era o propósito de Deus para Israel, que Israel se arrependesse, mas esses falsos profetas causaram um prejuízo terrível, porque o povo não se converteu lá em Nínive. Toda a nação, irmãos, do maior ao menor, do rei, todos se jejuaram, oraram durante 3 dias. E o resultado, Deus não destruiu aquela cidade e preservou aquela geração. Eles foram perdoados e sarados por Deus. Então você vai ver o perigo dos portadores de mensagens falsas. Imagina que você está doente, uma situação muito grave, você procura um médico especialista e ele vai falar, olha, você está com um princípio de câncer, você precisa fazer um tratamento rigoroso assim, alimentação, você vai ter que praticar exercício, você vai ter que mudar toda a sua vida. Aí vem um outro pseudo-especialista que diz, não, esse daí está todo errado, você pode comer, você pode beber, você pode curtir a vida, não tem nenhum limite não, isso aí não tem nada a ver, vai passar, meu querido.
Já parou a situação de uma pessoa com início de câncer ou com câncer identificado e vem alguém e diz que o médico está errado porque a palavra dele tem mais peso do que a palavra do médico? Assim foi o que aconteceu com Israel. Deus identificou, detectou o quê? Uma enfermidade chamada pecado. E Deus veio trazendo palavra dura porque o tratamento de um câncer é tão agressivo quanto o próprio câncer, uma palavra dura. Só que o povo preferiu ouvir uma segunda opinião que não era de Deus e, consequentemente, não foram perdoados e nem sarados, e Deus mandou todos para o cativeiro. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, para termos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus em todos os momentos da nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre os formadores de opinião. Meu amado, nós vemos ali que os falsos profetas, eles eram formadores de opinião. Eles eram influencers. Hoje nós vemos aí os influencers digitais. Nós vemos aí a grande mídia, a velha mídia, meu irmão. Nesse período que nós estamos vivendo de eleição, observa, há um quadro muito parecido. Os falsos profetas vinham corrompendo o coração do povo. Os falsos profetas, contextualizando, irmãos, representam a velha mídia e os seus formadores de opinião. Você precisa compreender, e eu vou falar isso porque no próximo domingo nós estaremos indo às urnas. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Observe que o cenário é a mesma coisa, irmãos. A velha mídia, esses formadores de opinião, canal de televisão, e o STF, TSE e tantas outras instituições, eles elegeram o seu candidato, tiraram-no da prisão, não é inocente, é culpado de tudo que foi feito, tá certo? Tentam apagar o seu passado e quem o qualificar como ladrão que roubou dinheiro está correndo o risco de ir para a cadeia, sendo que ele roubou e trouxe um prejuízo para a nação. Então, no meio disso, existe o quê? Duas vozes. Uma verdadeira e uma falsa. Eu não acredito que Deus está dividido nessa questão. Eu acredito plenamente que Deus tem sim os seus formadores de opinião e os seus influenciadores. Agora a questão é, qual a escolha que o povo fará? Não é Deus que vai fazer essa escolha. O povo de Israel, naquela ocasião, meu irmão, pagou para ver. Espera lá, entre A e B, vamos analisar a vida desses homens. Em quem eu devo acreditar? Meu amado, eles fizeram a escolha em quem acreditar e colheram os frutos da escolha que eles fizeram. Todavia, Deus havia sim dado a eles a oportunidade de fazer escolha. Meu irmão, quando você vê um sistema apoiando um candidato A em detrimento do B, desse candidato tudo é permitido e no outro candidato nada é permitido. Desse candidato desviou bilhões da nação, com desvios, com obras em outros países. E aqui, o povo na miséria. Agora, como você, enquanto cristão, servo de Deus, vai ouvir os falsos profetas, os formadores de opinião, que vão conduzir esta nação para a destruição, para a falência, para a maldição? Eu faço parte daqueles que são formadores de opinião, daqueles que são profetas do Senhor. Pode me criticar, pode dizer que política e religião não se misturam, o espaço aqui não é para isso, mas eu posso te dizer com toda certeza, eu estou do lado daquilo que eu acredito ser a verdade, que estou pregando, estou falando, estou me expondo publicamente, porque eu não ganho dinheiro para apoiar o candidato que eu estou apoiando. Não estou sendo favorecido, mas eu estou cumprindo com a minha missão de falar a verdade e expor a verdade. A escolha que você fará no dia 30 na urna é uma decisão pessoal, mas as consequências, ela pode ser coletiva para toda a nação. Lembre-se, no dia 30, você pode escolher abençoar a nação
ou você pode escolher amaldiçoar a nação. No domingo, quando estivermos reunidos no dia 30 nas nossas igrejas, eu quero que o povo de Deus esteja louvando, agradecendo a Deus no término do pleito eleitoral, e não nas cadeias, não nas favelas com os traficantes de fuzil armado, pedófilos, clínicas de aborto, o sistema corrupto, esta velha mídia e essas instituições que estão investindo pesado neste candidato. Os institutos de pesquisas que vêm apresentando, fulano está na frente, são verdadeiros como falsos profetas. Eles vêm desconstruindo tudo aquilo que os verdadeiros profetas de Deus têm declarado em nome do Senhor. Eu e a minha esposa sabemos em quem iremos votar. Eu fiz a escolha, acreditando, confiado, que Deus preparou este homem para este tempo e para este momento. Perfeito ele não é, nem Davi também seria. Se formos adotar esse critério, nem Davi serviria para ser governante do Brasil, porque ele teve várias mulheres, semelhante ao que está aí, o presidente Bolsonaro, e os filhos de Davi eram problemáticos, um estuprando, o outro matando, o outro violentando as mulheres do pai e tentando tomar o reino e matar o próprio pai. E todavia Davi era o escolhido de Deus. Então, meu amado, que Deus te dê sabedoria, o Senhor te dê discernimento acerca desse antagonismo entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Escolhe, pois, meu amado, a luz. Escolhe o bem, escolhe o verdadeiro. Eu fiz a minha escolha. Deus ilumine a sua vida. Forte abraço. A ira de Deus contra os falsos profetas. Apesar destes profetas gozarem de popularidade, proteção e privilégio por parte dos governantes e do povo, o Senhor traria sua ira sobre estes homens. Agora você para pensar, meu irmão, que vida de ilusão alcançar o sucesso com mentiras e ser aplaudido por pessoas que fracassaram na jornada da fé. É uma vida realmente miserável. Esses falsos profetas. Veja só, humanamente falando, eles estavam bonitos na foto. Tinham dinheiro, tinham bens, eram favorecidos pelas autoridades, pelos governantes, porque eles falavam exatamente o que o sistema queria que eles falassem. Profetizavam bênção quando os profetas do Senhor estavam profetizando o quê? Tempo de quebrantamento, tempo de arrependimento, tempo de juízo. Então nós observamos o quê? Apesar de toda a popularidade, todo o sucesso, todos os privilégios, da qualidade de vida, tudo que eles conseguiram conquistar foi através da mentira, foi através do engano. Foi iludindo as pessoas, foi se valendo do nome do Senhor para fazer sucesso, foi se valendo do nome do Senhor para alcançar os seus objetivos. E no final, o que nós vemos? Homens desviados, homens perturbados, mentirosos, sendo aplaudidos e reverenciados por pessoas que fracassaram na jornada da fé. Meu irmão, melhor lugar para fazer sucesso é no céu. Eu não quero ser aplaudido, reverenciado, bajulado e honrado aqui nesta vida por comedor de feijão como eu. Eu quero ser um dia, pela misericórdia de Deus, honrado no céu. Então os falsos profetas, eles visavam o sucesso aqui e o agora. Eles não tinham a visão da eternidade. Por isso, meus irmãos, eu considero eles miseráveis, desgraçados, cegos e nus. E caso não tenham se arrependido, o que tudo indica que não se arrependeram, terão que comparecer perante o grande trono branco de Deus para prestar contas de todas as escolhas equivocada que fizeram e como corromper o coração de multidões para a destruição, para o juízo de Deus. Encerramos aqui a nossa ministração. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a sua mente, iluminar o seu coração e te conduzir
a tomar decisões sábias, a você ter o discernimento de Deus para entender que a vida nos apresenta sempre o antagonismo, o verdadeiro, o falso, o legítimo e o engano, a luz e as trevas, o que é bom e o que é mal. Tá bom, meu querido? Eu não estou aqui dizendo para você o que é bom e o que é mal. Estou dizendo que olhe para a Bíblia, olhe para as Escrituras, peça ao Espírito Santo para te conduzir no próximo pleito eleitoral no dia 30. Eu estarei votando no próximo presidente desta nação. Faço com a consciência limpa que lutei, combati um bom combate, guardei a fé e creio que a vontade de Deus irá prevalecer sobre esta nação. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ensina-nos a ser, ó Pai, autênticos e verdadeiros no meio de uma geração pervertida. Ensina-nos a viver a verdade, pregar a verdade, falar a verdade. Ainda que aqueles que são os nossos opositores têm todo o sistema a favor deles, eles são bajulados, eles têm a fé pública, muitas curtidas, muitas visualizações. Mas, ó Pai, estamos aqui como voz do que clama no deserto. E nós questionamos, Senhor, a quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi anunciado o braço forte do Senhor. Meu Deus, faça com que a tua misericórdia, a tua bondade prevaleça sobre esta nação. O Brasil, ele há de resgatar, meu Deus, a América do Sul. Esses países entregues, ó Pai, ao comunismo, na miséria, na pobreza. E clamam por misericórdia por conta das escolhas erradas que fizeram. Levanta-nos, ó Pai, nesta geração para socorrer a América, para socorrer a Europa, com palavra, com mensagem, com pregação, com manifestação sobrenatural do teu poder, expulsando o demônio, curando os enfermos e o Senhor batizando no Espírito Santo. Levanta a igreja brasileira, a nação brasileira, como celeiro do mundo para alimentar as nações. Assim eu te peço, te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meu irmão, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste, não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em o nome de Jesus.